Quero trazer uma palavra para o teu coração, para a tua vida hoje, e quero ler com você aquilo que está no livro de Eclesiastes, no seu capítulo 3, do versículo 1 até o 8, que fala sobre o tempo para todas as coisas, o tempo, o que nós fazemos com o tempo, né? O sábio Salomão, rei sobre Israel, ele diz aqui sobre como nós devemos tratar o tempo. E eu quero ler com você hoje, capítulo 3 de Eclesiastes, do versículo 1 até o 8. Nos diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de plantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. O que o rei Salomão queria dizer aqui para nós, nos deixar escrito, para que nós pudéssemos aprender alguma coisa acerca de Deus. Parece que estas palavras foram escritas para os nossos dias, para esse tempo, e nós sabemos que o rei Salomão viveu há muito tempo atrás, e nós sabemos que a sua sabedoria era reconhecida não somente dentro do seu reino, mas também como fora dele. E isso nos chama atenção, e me chama atenção também para os nossos dias. Hoje, o homem, ele está preocupado com amanhã. E eu quero trazer dois assuntos para você aqui, duas comparações para que você analise a sua vida. Como você está tratando o seu amanhã. Como você está vivendo com o seu amanhã. Porque é impossível de nós nos desvencilharmos do amanhã. De nós simplesmente dizer, amanhã pertence a Deus e ficar por isso mesmo. Há duas situações que você deve analisar na sua vida. Como você tem tratado o seu amanhã? Talvez você tenha tratado o seu amanhã com desdém e dizendo assim, amanhã a Deus pertence. É uma forma talvez de viver. E outros têm tratado de um outro ângulo, de uma outra forma de olhar a vida. Talvez você tenha estado preocupado e ansioso com o amanhã. Então essas duas formas, essas duas maneiras de enxergar o amanhã, de enxergar o tempo vindouro, você deve analisar na sua vida. Porque quando você desdenha do amanhã, o amanhã chegará. Quando você simplesmente ignora o amanhã vai chegar na sua vida. O amanhã vai ser um tempo que vai chegar para todos nós. E como você tem tratado o amanhã? Será que você tem se preocupado, por exemplo, com as coisas de Deus na tua vida? Porque é fácil nós nos preocuparmos com as coisas materiais, é fácil nós nos preocuparmos com as coisas físicas, porque enxergamos, porque vemos as coisas físicas. Então é fácil você se preocupar com isso, mas o duro é você se preocupar com as coisas espirituais, e nós sabemos que o amanhã vai chegar para todos nós. Então você não pode simplesmente ignorar o amanhã, ignorar aquilo que você vai viver, o que nós vamos viver, viveremos o amanhã. E a outra situação de enxergar o amanhã é você ficar ansioso demais, preocupado demais, porque isso vai trazer para você consequências físicas. Muitas pessoas hoje estão depressivas, estão angustiadas, porque a ansiedade do amanhã trouxe para o coração dela algo que ela não conseguiu controlar, por exemplo. E aquilo começou a prejudicá-la fisicamente. E hoje a pessoa vive deprimida, vive numa depressão profunda, porque não conseguiu controlar a ansiedade, a preocupação com o amanhã. Então hoje você precisa colocar a sua vida de uma forma diferenciada, de uma forma que a palavra de Deus traz, como Salomão trouxe aqui nesses pequenos versículos, nessa pequena passagem do livro de Eclesiastes, quando ele diz que há tempo para todas as coisas para acontecer na face da terra. Há tempo de vender, há tempo de comprar, há tempo de você
plantar, há tempo de você ajuntar, há tempo de espalhar, e isso você tem que ter um autocontrole dentro da sua vida. E quem pode dar esse autocontrole dentro do coração do homem? Somente a esperança, somente a fé que nós temos uma vida eterna para viver, somente uma fé que não deixa dúvidas. E isso só Deus pode trazer. Nenhuma religião pode trazer isso para o homem, a não ser o próprio Deus. É por isso que Ele nos deixou palavras como dizendo que Ele é a verdade, Ele é a vida e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Quando nós cremos nisso, quando nós cremos que Jesus pode restaurar o passado, por exemplo, onde nós tivemos problema, onde a falta de perdão imperou dentro do coração, nós sabemos que quando nós liberamos esse perdão, passamos a viver melhor. Isso é uma das coisas que nós temos que cuidar dentro do nosso coração, dentro da nossa alma, dentro do nosso espírito. E quando nós lemos essa passagem, Salomão está dizendo que tudo debaixo do sol há tempo para acontecer. E não adianta nós ficarmos preocupados, porque Jesus mesmo disse que qual de nós poderia acrescentar uns poucos centímetros à nossa altura, ou qual de nós poderia impedir que os nossos cabelos ficassem brancos? Quer dizer, nada nós podemos fazer para que nós não envelheçamos, o nosso tempo não passe. A única coisa que nós podemos fazer é termos esperança, numa vida eterna, num Jesus que morreu por nós na cruz do Calvário. Então eu não sei como você tem levado a sua vida, eu não sei como você tem levado a sua casa, eu não sei como você tem levado a sua família, mas eu quero dizer hoje que há uma esperança para você. Não fique angustiado, não fique preocupado com o futuro e também não deixe ele para lá, dizendo assim, o que acontecer está bom. Não, tenha sonhos, tenha esperança, tenha algo dentro do seu coração que ninguém pode mudar, que ninguém pode tirar de você, a sua fé e a sua esperança e os sonhos que Deus colocou dentro do seu coração. Talvez você esteja aí na sua casa tentando desistir de algum sonho, ou falando, chega, a última tentativa. Eu quero dizer para você que hoje não é tempo da sua última tentativa, mas é tempo da sua única tentativa. Tente viver a esperança da fé em Jesus Cristo. Tente viver a esperança de fé num Deus que entregou o seu Filho para morrer por você, por mim e por todos aqueles que creem. Que essa esperança hoje entre no seu coração e você tenha a vida que Jesus prometeu. E qual é essa vida que Jesus prometeu àquele que crê? Ele disse que nós teríamos vida, lá em João 10, capítulo 10, versículo 10, que nós teríamos vida e vida em abundância. Que essa vida em abundância alcance a sua casa, alcance a sua família, é o meu desejo através da fé. Que você creia nessa palavra e não esqueça que no final do programa nós estaremos orando. Talvez esse momento da oração seja o momento de você falar, seja o momento de você se render a esse Deus que nós estamos falando e pregando, a esse Jesus que nós estamos levando até você. No momento da oração, se renda a esse Deus, se renda a esse Jesus, que eu tenho certeza que Ele pode mudar a sua história.